E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, apesar dessa derrota do Ceará como foi, né? Que foi triste, foi algo que deixa o torcedor chateado. Minha esposa tem uma palavra para isso, né? Ela diz que é chateante esse tipo de coisa, mas o Ceará jogou uma boa partida, merecia um resultado melhor. Infelizmente, o que vale para a classificação são os pontos do jogo. Antes de eu falar sobre os destaques da gente conversar, que a gente vai conversar sobre eles aqui no nosso vídeo, quero agradecer a vocês que nesses momentos difíceis que eu passei na última semana, para quem não sabe, meu irmão mais jovem, mais novo, infelizmente faleceu na última semana. Ele não estava doente, ele não estava internado, ele não estava com problema de saúde grave a princípio, a gente não sabia, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. Ele foi internado e no mesmo dia, infelizmente, veio a falecer. E eu sou o irmão mais velho, acabei tendo que tomar a maioria das providências em relação a essa situação, e claro que é uma situação que abateu demais, ainda abate. É difícil não pensar, é difícil dormir, é difícil fazer as coisas sem ter aquele pensamento, aquele sentimento de uma pessoa que participava ali todas as horas, que a gente estava sempre conversando, que a gente estava sempre perto, sempre em contato. Então não é fácil, não é simples, e eu agradeço o carinho de muitos de vocês que souberam e de vocês que estão sabendo e certamente sentem esse carinho, essa situação. Nós estamos aqui. Eu sei que o meu irmão, que era torcedor do Ceará, não ficaria feliz se eu não continuasse fazendo meu trabalho da forma que eu faço. Ele gostava, ele admirava, sempre que podia ele ajudava. Então a gente segue aqui tentando fazer, como eu sempre digo para vocês, tentando fazer da melhor forma possível, como eu faço todas as coisas na minha vida, como para Deus. O que me deixa tranquilo e feliz é que eu sei exatamente aonde o meu irmão, um servo de Deus, está neste momento. Fico perguntando a vocês: vocês sabem para onde irão numa situação como essa? Vocês sabem onde seus amigos, familiares e parentes estarão? Quem sabe não seja este o momento de olhar para Deus, de procurar na sua palavra a realidade e de buscar nele a razão real e única para toda a existência que Ele mesmo, Deus, conseguiu trazer a este mundo. Trazer este mundo e todos nós à existência. Fica esse questionamento para que vocês, que, claro, nenhum de nós é marionete, fazem as coisas da forma que melhor lhes apraz, possam avaliar-se e, quem sabe, tomar a melhor decisão. Amigos e amigas, nesse vídeo a gente vai discutir a questão do pênalti, né? Eu não tenho as imagens. Se o jogo fosse aqui a gente teria as imagens, mas jogo fora elas não são possíveis, né? Se eu pegar a imagem de terceiros, certamente o vídeo cai, então não vai adiantar nada, mas a gente vai conversar sobre elas. Eu vou dar o meu ponto de vista, vocês vão passar nos comentários o ponto de vista de vocês. A gente vai saber a posição da diretoria. O CEO de futebol, Haroldo Martins, falou sobre o assunto e a gente vai conversar sobre o pronunciamento oficial que ele fez. E depois vamos discutir o que é que o Ceará tem pela frente. Tem muito o que fazer, né? Podemos nos sentir prejudicados, o Ceará pode se sentir extremamente prejudicado, como está mostrando que sente, mas como o próprio Haroldo fala no seu pronunciamento, não vai voltar atrás, os pontos não voltam. O Ceará acabou perdendo a oportunidade de marcar pelo menos um ponto em Salvador. Olha que poderia ser mais, né? Pelo que o Ceará teve até de algumas oportunidades, sobretudo no primeiro tempo, e uma falta de encaixe, que poderiam ser oportunidades do segundo tempo. O Ceará poderia ter tido até um resultado de vitória, mas acabou derrotado pelo Bahia por 1-0. Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Tempo para você deixar o seu like, ele é sempre muito importante, eu digo para vocês. É a sua aprovação em relação ao nosso vídeo. Então, se você já sabe o assunto do nosso vídeo,
e quiser deixar o seu like, a gente agradece demais. É hora também de você fazer a sua inscrição no canal. O canal está crescendo, passou de 14 mil, agradeço demais a cooperação de todos vocês. Então, você pode deixar agora a sua inscrição. Vá lá na página principal do nosso canal. Na descrição, se você não sabe chegar à página principal, tem um link na nossa página principal. Você clica nesse link, será diretamente direcionado a essa página principal. Nela, você vai poder clicar no inscreva-se, se tornar inscrito, vem o sininho das notificações, você confirma todas as notificações e quando tiver vídeo novo, você vai receber essas informações aqui no canal. E se você já é inscrito, então ajude-nos buscando mais inscritos, compartilhe os nossos vídeos no seu grupo de mensagens instantâneas, para os seus amigos, para os seus colegas, indicando os nossos vídeos e a gente agradece demais essa ajuda, toda essa cooperação. Vamos conversar sobre o grande lance da partida contra o Bahia, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o jogo. Acho que o Ceará foi um time muito inteligente na partida, a gente precisa entender que o Ceará, numericamente, ou seja, em número de atletas com qualidade e tecnicamente, em número de qualidade dentro do jogo, é um time inferior ao Bahia, então ele foi taticamente muito inteligente, tecnicamente se assegurou de não dar espaços à equipe baiana e, por muito pouco, o Ceará não conseguiu abiscoitar esse ponto. Acho que um reflexo da partida, a gente fala um pouco sobre isso, né? Não justiça, mas reflexo da partida, seria o Ceará pelo menos sair de campo com um ponto nesse jogo. Contudo, o que aconteceu no final do jogo acabou retirando esse ponto do Ceará. Então, o Ceará teve novamente o Fernando Sobral jogando uma grande partida, o Mugni jogando muito bem enquanto esteve em campo, o Dieguinho fazendo uma partida irrepreensível. Tivemos o goleiro Fernando Miguel mostrando uma segurança que eu não consigo ver nem mesmo no Bruno, que foi titular do Ceará a maior parte da temporada e até mostrando que pode ser o titular no gol da equipe do Ceará. Nós vimos um Pedro Raul que continuou com sua força, com a sua luta e sempre que possível finalizando bolas no gol do adversário. E ainda para falar de setor de ataque, o Galeano que se não ajudou tanto ofensivamente, foi muito bem defensivamente. O Rafael Ramos na lateral esquerda, acho que será perdeu menos do que na substituição, né, na mudança que foi feita quando o Ceará não teve o Matheus Bahia, assim como não teve nesse jogo contra o Juventude em Caxias, quando o Condé mexeu em duas peças, colocou o Éder foi mal, achei que o Éder não foi mal, mas você perdeu uma peça que já estava fixada ali, ou seja, o William Machado vinha jogando muito bem ao lado do Marlon para jogá-lo na lateral esquerda e ele teve, no meu ponto de vista, algumas dificuldades naquele setor e assim a equipe do Ceará acabou perdendo aquele jogo, jogando mal. Nessa partida, a derrota veio em outras circunstâncias, mas o Ceará fez uma boa partida contra o Bahia, então acho que o Rafael Ramos cumpriu o seu papel na lateral esquerda, acho que o Fabiano cumpriu o seu papel na lateral direita, talvez no único lance ali de mais aprofundamento de jogada, aconteceu esse lance que a arbitragem acabou marcando o pênalti, mas o Ceará fez uma boa partida, não dá para dizer que não fez. O Guilherme, o jovem atacante, entrou no jogo, teve minutagem na partida, talvez não tenha sido aquilo que a gente imaginava que ele poderia ser, mas é um jogador com qualidades, que precisa desses minutos em campo e que certamente vai ser um jogador importante, vai render, vai ajudar muito a equipe do Ceará, porque é um cara que não pensa duas vezes se ele tiver que finalizar, ele faz o seu trabalho ofensivo. Nós vimos nesse jogo contra o Bahia uma finalização quase que de lado, de perna esquerda, um giro. Nós vimos com o jogo contra o Vasco a assistência para o gol da vitória do Ceará, do Pedro Raul. Então tem algumas partes que a gente tem que olhar para o jogo e entender que a equipe, no geral, foi bem. Eu não consigo dizer assim um jogador que foi mal no jogo. Esse quebrou a bola, foi por causa dele que perdemos o jogo, não fez o seu trabalho. Acho que todo o time do Ceará e até os que entraram
fizeram o seu trabalho, infelizmente em um lance e num ponto de vista de arbitragem, o Ceará acabou perdendo a partida, acabou tomando esse gol e 1-0 para o Bahia determinou a vitória da equipe baiana. Vamos falar sobre o lance, obviamente eu quero ouvir os comentários de vocês têm os seus pontos de vista. Eu revi o lance, demorou um pouco para eu ver que houve um contato muito pequeno do Pedro Henrique no Thiago, atacante da equipe do Bahia, né? Houve realmente ali o contato, mas como eu disse, foi muito pequeno. No primeiro momento o Thiago não cai, né? Vocês percebem, ele segue na jogada, ele percebe que a jogada não vai dar muita coisa, está na zona morta de campo, então ele cai, né? Acho que ele se deixou cair, e o árbitro, a princípio, não marcou nada. A gente percebe que o Rodrigo Klein, ele manda seguir, ele até briga com os jogadores, e ali iria bater o tiro de meta e o jogo iria seguir. Só que o Daniel Nobre Bins, que é o árbitro de vídeo, chamou o Rodrigo Klein, mandou para o vídeo. Dificilmente nós já vimos isso, né? Quando o árbitro vai para o vídeo, ele não marca aquilo que foi determinado pelo árbitro de vídeo, porque ele já vai ouvindo o árbitro de vídeo. Olha, aconteceu o toque, você vai ver lá, foi assim, tal. Então, o Rodrigo foi lá, viu o toque e acabou marcando o pênalti. O que eu penso sobre essa questão? Eu não acho esdrúxulo nem loucura o árbitro marcar. Ele viu um toque ali, o toque na área, que no ponto de vista dele teria desequilibrado o jogador do Bahia e acabou marcando o pênalti. A minha impressão, eu olhando para o lance várias vezes, é que o atleta do Bahia primeiro há um toque acidental, o jogador do Bahia parece forçar o toque porque ele meio que freia, e segundo, o toque não o levaria a cair. Ele se desequilibra só, ele busca a perda de equilíbrio para cair. Então, por isso, não marcaria o pênalti. Se você vê várias vezes o lance, você percebe que isso aconteceu. Mas entendo o ponto de vista do árbitro. Acho que houve um toque na área que desequilibrou o adversário e acabou marcando o pênalti. Não acho que seja total loucura. Acho que o grande erro aí está no árbitro de vídeo, que deveria ter visto e interpretado de forma melhor. Quando ele chama o árbitro de campo para ver, ele ali cercado de jogadores, gritando, cada um pedindo para ele marcar o que quer, e ouvindo o seu companheiro, o árbitro de vídeo, dizer que revisou a jogada várias vezes e que fica muito difícil, fica quase impossível ele não ceder a aquele apelo de marcação que vem dos seus colegas de arbitragem, que estão exatamente ali para corrigir no vídeo estas coisas. Acho que o cara fica até pensando, se eu vou depois e não marco, o que será que vai acontecer comigo? Que critérios a comissão de arbitragem vai utilizar comigo? Então, ele acaba ali num pressuposto de que realmente vai marcar o pênalti. Foi terrível para o Ceará, que, como eu disse, fez uma boa partida. Reflexo melhor do jogo seria o empate, pelo que foi a partida. O Bahia não fez por merecer. O reflexo do jogo do Bahia não era para uma vitória, mas sim pelo que foi a partida. A parte tática do Ceará venceu a parte tática do Bahia, e o Ceará muito bem poderia ter saído pelo menos com esse pontinho de campo na Fonte Nova. O que é que eu penso sobre isso? Será que continua ou precisa continuar com esse foco tático? Achou algumas questões que não tinha achado nos 2 últimos jogos fora de casa, contra Red Bull Bragantino e contra a Juventude. Achou saídas, achou contra-ataques, achou posse de bola em alguns momentos para não ficar sofrendo na defesa o tempo todo. Precisa de um pouco mais. Mas ele vai precisar de um pouco mais de qualidade, ele vai precisar de um pouco mais de banco de reservas para as trocas acontecerem até mais cedo, com uma qualidade parecida com o que está dentro de campo. Isso só pode acontecer com as próximas janelas ou até mesmo as próximas temporadas, porque eu não sei financeiramente como é que o clube iria arcar com essas contratações. Lembrem-se que o Ceará é um time novo na Série A, está voltando à Série A, e são sempre esses times que têm o poder financeiro inferior a quem já está lá
recebendo da Série A, tendo contratos há muito tempo, patrocínios de grande tempo, de grande prazo. Então tudo isso é um pouco mais complicado para quem está voltando à Série A do Brasileiro. O Ceará precisa trabalhar com o que tem, ter a inteligência de fazer o seu trabalho de acordo com aquele investimento que ele conseguiu, que ele recebeu, para poder ter bons resultados. Essa é uma amostra nesse jogo de que o Ceará pode vencer fora de casa, porque qualquer daquelas bolas do primeiro tempo que estiveram muito perto do gol do Bahia, ou do segundo tempo, quando um toque a mais acabou prejudicando, ou o cruzamento errado, ou uma antecipação de adversário, também poderia o Ceará ter chegado ao gol no segundo tempo. Então, o Ceará precisa continuar fazendo o que está fazendo, que certamente muitos pontos ainda virão, mesmo fora de casa, dentro desse campeonato brasileiro. Mas a direção do Ceará promete tomar providências. Já aviso para vocês que são providências que não vão mudar o resultado do jogo. O Ceará perdeu o jogo, o Ceará não ganhará pontos dessa partida contra o Bahia, mas pensando em erros que podem se acumular para outros jogos. O CEO do futebol do clube, o CEO de futebol do clube, Haroldo Martins, se pronunciou sobre isso que o clube entende ser um erro de arbitragem no pênalti marcado para o Bahia, que determinou a derrota do Ceará na Fonte Nova. Na forma em que as coisas se desenvolvem no campeonato, com critérios confusos que a gente vê em outras partidas, inclusive, a gente fica aguardando qual vai ser a nossa hora, né? E hoje aconteceu. A gente se sente indignado, prejudicado, porque a gente desenvolve um trabalho sério e a gente vem aqui para pontuar. Fizemos um grande jogo para no final sair sem ponto da forma que foi, com um lance revisto inúmeras vezes, para buscar um toque que a gente sinceramente não viu. Todos os profissionais envolvidos aqui viram lance também diversas vezes, ninguém consegue achar esse pênalti e a sensação é de indignação geral. A gente, enquanto clube, vai tomar as providências formais necessárias de fazer representação, de agir junto à CBF, embora isso não traga os pontos de volta. Isso é muito ruim, é um ponto de atenção muito forte no futebol brasileiro. A gente vê a cada rodada erros gravíssimos e a gente espera a ação da comissão. A gente confia no trabalho da comissão, mas a gente precisa de ação. Ação para que esse tipo de coisa não se repita, para que não coloque a perder um trabalho sério, muito bem feito e que fica sujeito a esse tipo de decisão. E aí, galera, como é que ficou a classificação desse campeonato brasileiro? Ficou assim, como você está vendo aí, o Palmeiras é o líder com 13, o Flamengo com 11, Fluminense e Bragantino com 10 pontos e o Ceará na quinta colocação tem 7 pontos. Um monte de times com 7 pontos, até o São Paulo, que está em 10º também com 7 pontos, e a zona de rebaixamento iniciando com o Atlético Mineiro com 5 pontos. Quer dizer, 2 pontos apenas atrás do Ceará. Ceará que joga contra o São Paulo na próxima rodada. A gente vai já falar sobre isso. Então, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. O resultado realmente foi muito ruim. O Ceará poderia ter ido pelo menos a 8 pontos, teria continuado na quinta colocação, mas isolado, com um ponto a mais do que aqueles clubes mais próximos ali que o seguem. Contudo, aconteceu, o Ceará foi derrotado e agora o que ele precisa é trabalhar para as próximas rodadas desse Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que tem aí o Ceará pela frente, seus próximos jogos. O Ceará enfrenta o São Paulo neste sábado, já neste sábado, às 6h30 da noite, no Castelão, tentando fazer valer mais uma vez seu mando, o jogo em casa. Será uma partida muito difícil, deu para perceber aí que o São Paulo está naquela disputa dos times com 7 pontos, vem jogando boas partidas, então o Ceará precisa fazer mais uma partida de superação em casa para conseguir um bom resultado diante do São Paulo. Depois disso, na quarta-feira que vem, o Ceará vai jogar pela terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar também no Castelão a equipe do Palmeiras. Esse jogo está marcado para as 7h30 da noite. No sábado seguinte, sábado que vem, primeiro sábado do mês de maio, o Ceará enfrenta o Vitória no Castelão. Esse jogo às 6h30 da noite. É proibido, né? Tem jogo 4 da tarde aqui.
que os times do Sul não aguentam o calor daqui às 4 da tarde. Um time cearense, ele pode ir jogar lá no Rio Grande do Sul às 9h30 da noite. Ele vai ter que suportar o frio, o problema dele. Mas um time do Sul, ele não pode vir aqui jogar às 4 da tarde. E eu não estou falando que ele deve vir jogar às 4 para ter calor absurdo, não, porque nem sempre é assim. Estou falando que é o melhor horário para a prática do futebol. É o melhor horário para o torcedor. 4 da tarde ir para o estádio. Volta cedo para casa, pode sair à noite para jantar com a família, não vai sair com aquele horário já tarde, a escuridão total. Os problemas de uma saída de estádio à noite são maiores do que no comecinho da noite, ali por volta das 6, quando termina o jogo. Mas não estão preocupados com isso, estão preocupados em manter o status quo de clubes de sul e sudeste do país jogando sem sentir calor, como se não fossem atletas preparados de futebol. Quando chega a Libertadores, a Copa Sul-Americana, esses jogadores são mandados lá para altitude. Aquilo é loucura, eu já estive em La Paz, eu sei o que estou falando. Aquilo é loucura para um atleta de futebol que não é acostumado com a altitude. Aquilo realmente, eu espero que não, mas temo que um dia aconteça algo com algum atleta de futebol e a coisa só vai parar quando acontecer. Mas aquilo é loucura. Agora, vir jogar só porque tem um calor, só porque é um pouco mais forte o calor, poxa, e quando um time aqui do Nordeste vai jogar num frio extremo? Ninguém nunca pensou isso. Ah, vamos jogar 1 da tarde, porque como é muito quente, aí tem o sol e ficam elas por elas. Ninguém nunca pensou isso, né? Mas time de Sul e Sudeste não pode jogar 4 da tarde no Nordeste. Essa é uma coisa ridícula que eu espero que mude no futebol, porque isso prejudica somente a quem paga o espetáculo, que é o torcedor. Não se engane, não, é você que paga o espetáculo. E não é só com seu ingresso, não. Você paga o espetáculo quando você liga a TV para assistir. Você paga o espetáculo quando você pega esse seu celular ou sua Smart TV e vai assistir em algum aplicativo os gols, os melhores momentos. Você está pagando esse espetáculo. Quando você vai assistir um programa que vai falar, que vai trazer opiniões sobre o jogo, você paga esse espetáculo. Então você está pagando o espetáculo, mas eles colocam o espetáculo no pior horário possível para você. É algo que não dá para entender. A gente estava aqui no Ceará e Vitória no sábado, primeiro sábado de maio, dia 3, 6h30 da noite. Depois o Ceará vai jogar fora de casa contra o Santos. Vai enfrentar o Santos em Santos no dia 12 de maio, às 8 da noite. E volta a jogar no dia 17 de maio, enfrentando a equipe do Sport Clube do Recife. O jogo acontece aqui, vai acontecer no Castelão. Aí esse jogo é 4 da tarde. Sabe por quê? São dois nordestinos mesmo, deixa ele jogar lá às 4 da tarde, não tem problema. Não tô certo, que querem manter um status quo. Se é ruim para um atleta de futebol jogar 4 da tarde no Castelão, porque é quente, por que que não é para o esporte? Por que que não é ruim para o Ceará? Por que que só é ruim para o São Paulo? Por que que só é ruim para esses times? Esse jogo do Vitória, eu tô lembrando aqui, 6h30 da noite, deve ser por outros motivos, que o Vitória também é nordestino e iam botar para jogar também 4 da tarde. Mas contra o São Paulo, certamente, o motivo é que o time do Sul e Sudeste não pode jogar sob forte calor. Por quê? Porque quem manda no futebol decidiu assim. E nós temos que ficar calados. Mas eu não, prefiro falar aqui e conversar com vocês em relação a esse assunto. A gente vai ter outros vídeos aí na semana, pelo menos mais um, conversando sobre a partida do sábado, mas já para trazer para vocês a informação, o Fabiano tomou cartão amarelo, foi o terceiro dele, ele não joga a próxima partida. Matheus Baia deve voltar, e aí o Rafael Ramos, que jogou como lateral esquerdo, deve ser recolocado na sua posição na lateral direita. Vimos o Pedro Henrique voltar, pouco tempo, não deu para mostrar o seu futebol, mas a gente sabe da qualidade que tem o Pedro Henrique, um reforço importante para o técnico Léo Condé. Não sei se é o caso de entrar já de início,
A gente não sabe a gravidade da contusão do Ailon, que o fez ser substituído ainda na primeira etapa de jogo, mas fica com o Condé, com o departamento médico, a informação, com o Condé, a tomada de decisão. Acredito que o Pedro Henrique talvez não esteja para sábado ainda numa situação para jogar 90 minutos, e aí é o técnico, é o trabalho da semana que vai dizer. Contudo, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, já é importante ter um atleta da qualidade do Pedro Henrique para reforçar um pouco mais o ataque. A gente estava falando há pouco de a qualidade faz com que o time se desenvolva, tenha mais oportunidades, saiba sair do aspecto marcação adversária, saiba sair no aspecto contra-ataque quando o adversário está pressionando. São jogadores como Pedro Henrique e, obviamente, outros que podem dar essa qualidade, inclusive na hora das trocas, na hora das substituições. Amigo e amiga, muito legal estar conversando com vocês. Obrigado por acompanharem o nosso vídeo. Minha sugestão é que deixe seu like, ele é muito importante. Então, o legalzinho, o ok, o like, ele determina que você aprovou o nosso vídeo, e eu agradeço demais por você ter nos acompanhado até aqui. Então deixe o seu like. Não deixe também de se inscrever no nosso canal. É fácil, você vai lá na página principal, tem inscreva-se, você clica lá, vira um inscrito, vai aparecer sininho, você ativa todas as notificações, e com todas as notificações ativadas, se pintar vídeo novo, você vai ser avisado rapidamente, vai ser um dos primeiros a ter acesso às nossas informações. Mais uma vez, os meus agradecimentos, e dizendo que a nossa promessa continua. Se Deus nos permitir, a gente volta nos próximos vídeos. Até lá!